Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 12 do nosso projeto de instalações elétricas residenciais. E para essa aula de hoje eu trouxe os seguintes objetivos. Primeiro, dimensionamento de eletrodutos para circuitos terminais, determinação de eletrodutos para passagem de condutores de mesma seção, cálculo da área de ocupação para eletrodutos de seções diferentes e, por fim, cálculo dos eletrodutos para a nossa instalação elétrica residencial. Muito bem. Então, falando do dimensionamento dos eletrodutos, nós temos que dimensionar eletrodutos é determinar o tamanho nominal do eletroduto para cada trecho da instalação ou para a instalação inteira. O tamanho nominal do eletroduto é seu diâmetro externo, expresso em milímetros. Assim, para realizar o dimensionamento, é necessário consultar a planta baixa com a representação gráfica da fiação e a indicação das seções dos condutores. Tá? Em instalações elétricas residenciais, é obrigatório que os condutores não ocupem mais que 40% da área útil dos eletrodutos, conforme a NBR 5410 no seu item 6.2.11.1.6. E para dimensionar cada um deles, basta saber a quantidade e a seção nominal dos condutores que o ocupam. Então, fazendo aqui o procedimento para determinação dos eletrodutos, nós temos aí, caso os condutores do circuito contidos no mesmo trecho de eletrodutos possuam a mesma seção nominal, é preciso saber a ocupação máxima dos condutores de mesma bitola no eletroduto para determinar o tamanho nominal do eletroduto a ser utilizado conforme a tabela mostrada aqui ao lado. Tá? Então, aqui nós temos número de condutores, né, no eletroduto. Então, aqui, por exemplo, se eu considerar 3 condutores, nós temos aqui a seção nominal, ali dos condutores, nós temos condutores de 2,5, né, de 4 milímetros, e temos também de 16 milímetros. Lá em 16 milímetros era quem? Circuito de distribuição. Né? Circuito de distribuição, nós temos aqui quantos condutores? 4. Por quê? 2 fases, um terra e um neutro. Dá 4. Né? Então, aqui a gente rebate 4, 16 milímetros da seção dos condutores, chegamos em 25 milímetros para o eletroduto. Tá? Lembrando que, nesse caso, todos os condutores teriam a mesma seção. Tá? Se todos tiverem a mesma seção, a gente pode fazer dessa forma direta, né? Direta e reta, sem nenhuma dúvida. Né? Uma tabela você já resolve o problema aí de todos os circuitos. Então, nós temos que, para o circuito 5 e 7, tá? Com 3 condutores, cada um de seção nominal de 2,5 mm², né? Contidos aí no eletroduto, os trechos de eletrodutos terão o tamanho nominal de 16 milímetros. Para o circuito 6, com 3 condutores de seção nominal 4 mm², contidos no eletroduto, os trechos de eletrodutos terão tamanho nominal também de 16 milímetros. E o circuito de distribuição, conforme eu citei, são 4 condutores, seção nominal 16 milímetros² nos condutores. Tá? Os trechos de eletroduto terão tamanho nominal de 25 milímetros. Agora falando
pior caso, né, que é quando os condutores, a bitola ali dos cabos são diferentes. Então, o que acontece aí, né? Bom, caso os condutores dos circuitos contidos no mesmo trecho de eletrodutos possuam seções nominais diferentes, o primeiro passo é saber qual a área total ocupada pelos condutores no eletroduto, como exemplifica a tabela abaixo, tá? Que é extraída aí da especificação de um fabricante de fios. Então, nós temos aqui a seção nominal em milímetros quadrados e temos a área total, tá, desse condutor aqui em milímetros quadrados. Então, o condutor de 1,5, área total de 6,2, 2,5, 9,1. E assim só vai crescendo, né? Porque eu tenho maior seção condutora, eu tenho maior área total também do condutor. Assim vai. 11, 15, 24 até 214, né? Para o condutor ali de 120 milímetros quadrados. Beleza? Então, essa tabela aqui é importante porque nos dá a área total do condutor e nós precisamos analisar isso, né? No caso ali dos eletrodutos. Então, falando do dimensionamento ali dos eletrodutos, deve-se considerar também que a taxa máxima de ocupação do eletroduto, né, dado ali pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diâmetro externo, tá? Então, leva em consideração ali o isolante, né? E a área útil também da seção transversal do eletroduto, que não pode ser superior a 53% no caso de um condutor, né, fio ou cabo, daí depende, né? 31% no caso de 2 condutores, fios ou cabos, e 40% no caso de 3 ou mais condutores, tá? Como exemplificado pela tabela abaixo. Então, se eu tenho aqui área útil maior ou igual a 3 cabos, ou seja, 40%, né? Nós temos aqui 50,7 em relação ao diâmetro nominal de 16 milímetros, tá? Para o eletroduto. Aqui, ó, 81,4 para 20 milímetros. 138,6 para 25. Então, aqui, estou considerando para parâmetros que levam em consideração aí 3 cabos ou mais, tá? Estou considerando aqui, ou seja, para 40% aí de ocupação, tá? Então, é um caso aqui bem típico, né, que acaba ocorrendo aí nas instalações. Muito bem, a gente vai levar em consideração aqui esses primeiros 3, né, os 3 parâmetros, essas primeiras 3 colunas aqui de dados. Muito bem. Então, fazendo o cálculo da seção dos eletrodutos, lembrando que a gente só vai calcular quando os condutores forem distintos, tá? Se eu tiver, por exemplo, 4 milímetros para a fase e 2,5 para o neutro. Está fora de contexto, está fora da norma, mas é só para vocês entenderem, tá? Seções distintas, eu tenho que fazer o cálculo daquele trecho de eletroduto. Muito bem. Agora, é possível dimensionar os trechos de eletroduto do tipo de PVC rígido, rosqueável, né, que a gente está levando em consideração no nosso projeto, no qual deverão ser inseridos os circuitos com os seguintes dimensionamentos. Trecho A, circuito 1. Né? Então, nós temos ali 3 condutores de 1,5 milímetros quadrados. Tá? Circuito 1A, 3 de 1,5 milímetros quadrados. E circuito 3, 3 de 2,5 milímetros quadrados. Pela tabela ali da norma, nós temos 3 vezes 6,2 mais 3 vezes 6,2 novamente, né, que seria 1A, mais 3 vezes 9,1, que é para cabo de 2,5.
resultando em 18,6 mais 18,6 mais 27,3, ou seja, uma área total de 64,5 milímetros quadrados. Trecho B, circuito 2. 3 de 1,5, daí nós temos o circuito 4. 3 de 2,5 e pela tabela ali nós temos 3 vezes 6,2 mais 3 vezes 9,1, que é igual a 18,6 mais 27,3, portanto, 45,9 milímetros quadrados. E aqui os circuitos 1, 1A e 3, a área útil ocupada, né, pelo que nós vimos aqui no cálculo, né, pelo total de condutores nesse trecho de eletroduto é de 64,5 milímetros quadrados, é o que a gente calculou, né. Constando a tabela da norma, considera-se a área útil de 81,4 milímetros quadrados e, portanto, o diâmetro nominal do eletroduto deve ser de 20 milímetros, tá? Isso daí é importante. Isso daí é importante porque nós temos que trabalhar dentro ali de uma margem, né? Então, se eu calculei aqui, ó, 68, 70, opa, é nessa faixa, né? Agora, se eu calculei abaixo de 50, opa, já poderia cair em 16. Então, tem que estar sempre atento à faixa ali representada pela tabela, tá? Colocada aí pelas normativas. E no circuito 2 e 4, né, que a gente acabou analisando aqui, a área útil ocupada pelo total de condutores nesse trecho de eletroduto era de 45,9 milímetros quadrados, e constando a tabela da norma, considera-se ali uma área útil de 50,7 milímetros quadrados e, portanto, o diâmetro nominal para o eletroduto deve ser de 16 milímetros. Tá? Conhecendo todas as dimensões nominais dos trechos ali de eletrodutos a serem utilizados, pode-se construir a tabela abaixo. Tá? Então, temos aqui os circuitos terminais, 1 e 3, com tamanho de eletroduto aqui de 20, 2, 4, 16, 5, 7, 16, 6 também. E o circuito de distribuição que a gente já viu lá no comecinho, né? Que tinha todos os condutores de mesma seção, é de 25 milímetros. Beleza? Assim, para o eletroduto do circuito de distribuição, adota-se o diâmetro nominal de 25 milímetros e para o restante da instalação ali, 20 milímetros, né? Informação inserida no quadro de previsão de cargas, aí para complementar o que nós temos de informações, né? Temos aqui agora todos os dados, né? Temos aqui o circuito, tipo, né? Tipo de circuito, potência total, tensão de cada circuito, corrente já corrigida, né? Seção aí dos condutores, né? Que acabaram sendo iguais aí, fase, neutro e terra, né? Temos as mesmas seções. E o diâmetro aí dos eletrodutos também aqui já colocados. Beleza? Então, já temos agora condutores e eletrodutos dimensionados, turma. Então, já finalizamos aí uma parte que é importante no projeto, né? A partir desse ponto, você já pode colocar os eletrodutos, né, embutidos aí em alvenaria, fechar, né, fechar as paredes, porque já temos o tamanho dos eletrodutos, vai lá, compra, põe na parede, fecha e já passa os cabos, né, já que nós temos o tamanho de cada um dos condutores. Então, já temos o eletroduto, já passou os condutores. O que fica faltando? Fica faltando a energia, né? Mas a energia ela vai ser controlada por alguém, né? Nós temos ali as chaves de entrada. Normalmente a gente trabalha com disjuntores, né? Então, os disjuntores a gente vai abordar aí nas próximas aulas, juntamente com outros dispositivos, como por exemplo o dispositivo de proteção
contra-choques elétricos, né, o IDR. Então, isso daí é um escopo para as próximas aulas. Para a aula de hoje eu fico por aqui. E lembrando sempre que eu estou disponível para tirar dúvidas, né? Então, entrem lá no Teams, deixem suas dúvidas, suas perguntas aí, colocações relacionadas à aula, que eu estarei lá disponível para esclarecer aí a dúvida de todos. Ok? Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.